Eu tenho certeza que se você também tem um ventilador controlado por um controle como esse de rádio, você já perdeu esse controle ou já esqueceu de pegar ele e ficou se perguntando: será que eu consigo de alguma forma controlar esse ventilador pela Alexa? Bom, eu também tinha esse desejo e hoje eu vou mostrar para vocês como eu automatizei um ventilador de teto para ele ser acionado via Alexa. Então bora lá ver como ficou primeiro. Bom pessoal, virei aqui a câmera, estou na minha sala e vou mostrar para vocês como ele funciona normalmente, né? Que a gente vem, aperta o botão, esse controle ele envia uma onda de rádio na frequência de 433 MHz. Na automação pela Alexa, né? Eu tenho uma Alexa aqui na sala. Primeiro eu vou desligar esse ventilador e agora eu posso dar o comando Alexa, ventilador sala 3. Tudo bem. Então ela fala tudo bem, o ventilador recebe o comando. Posso, por exemplo, inverter a rotação. Então, Alexa, ventilador sala acima. Tudo bem. Ela já enviou o comando. Esse modelo ele primeiro para, fica um tempinho parado e depois começa a girar. Beleza, ligo novamente. Posso escolher uma velocidade, então, por exemplo, Alexa, ventilador sala 3. Tudo bem. Beleza, mudamos a velocidade. Alexa, ventilador sala desligado. Tudo bem. E desligado o ventilador. Bom pessoal, bora conhecer então como que eu fiz para fazer essa automação pela Alexa. Bom pessoal, então bora conhecer como que funciona essa automação. Bom, a minha ideia aqui pessoal era tentar desenvolver com peças que eu já tinha aqui em casa, então utilizando Node MCU ou Arduino, entender aqui o que eu tinha, o que dava para fazer. Mas também existem algumas soluções prontas no mercado, por exemplo, transmissores de sinal de rádio para o sistema TUIA, que a gente encontra no AliExpress. Então, ele funciona muito parecido com aqueles receptores e transmissores infravermelhos. Se eu não me engano, tem até um modelo que vem os dois juntos. Mas aqui o que eu utilizei primeiramente foi um SP8266 junto com um receptor de rádio 433 MHz, que é a mesma frequência do sinal do controle do ventilador. Com esse kit eu consigo copiar a frequência de todas as teclas do ventilador. Bom, e aqui eu tenho o processo inverso daquele, então eu tenho também um SP8266, só que aqui com um transmissor de rádio. Então, com os códigos que eu copiei, eu consigo agora pegar eles e enviar sinais para o meu ventilador. Só que até aqui, legal, tá funcionando, então a gente consegue enviar comandos para esse cara aqui e ligar para o ventilador. Só que agora, para a gente conseguir disparar pela Alexa o ventilador, eu fiz uma integração, então eu utilizei o sistema Tasmota no SP8266, junto com o Home Assistant que eu tenho instalado. Eles se comunicam via o protocolo MQTT, e para criar os botões que a Alexa entende, eu criei ali aqueles botões virtuais do Home Assistant e disponibilizei para Alexa via Emulated Rule, que é uma integração do Home Assistant que você consegue criar dispositivos que a Alexa entenda. E para disparar o evento pro Node MCU ligar o ventilador, eu utilizei o Node-RED. Então, quando um botão emulado é acionado pela Alexa ou pela interface, seja pelo celular, pelo computador, o Node-RED recebe esse evento e dispara uma requisição via MQTT para esse carinha aqui. Bom, agora vamos para o computador e entender um pouquinho melhor como que funciona todo esse sistema. Bom pessoal, já estou aqui na interface do Tasmota. Para quem não conhece, ele é um sistema facilitador de integrações com o Home Assistant e o SP8266, por exemplo. Também tem suporte a outras placas. Nele você não precisa desenvolver diretamente sua integração com o Home Assistant. Ele já vem com algumas configurações pré-definidas para diversos dispositivos, como sensor de movimento, sensor de temperatura, emissor e receptor infravermelho, então dá para criar umas automações legais também com dispositivos que não são inteligentes, mas que possuem controle infravermelho, então um home theater mais antigo, uma TV mais antiga, por exemplo. Mas aqui o foco, pessoal, é a gente utilizar, vou até abrir aqui, a configuração. Estou aqui com o receptor de rádio na porta D4 GPIO 2 do SP8266. Já estou com ele conectado aqui no Wi-Fi.
Aí pessoal, nesse vídeo eu não vou entrar no detalhe de como fazer a instalação, mas se vocês gostarem da ideia, deixa aqui o comentário que eu faço um vídeo ensinando passo a passo de como faz toda essa configuração. Beleza, bom, já estou aqui então, vamos voltar aqui para o menu. E aí aqui no console, pessoal, automaticamente ele já está escutando qualquer sinal de rádio enviado, então se eu apertar um botão aqui, por exemplo, por algum mau contato desses jumperzinho aqui, ele deve ter resetado. Vou só reiniciar ele aqui. Bom, pessoal, e aqui na área de log dele agora, se a gente apertar um botão aqui do ventilador, eu já devo receber quais são as informações para ele. Beleza, eu apertei aqui o 0, tive que apertar diversas vezes, não foi instantâneo, mas ele já me deu aqui a informação de data, bits, protocolo e pulse. O principal que a gente precisa aqui, pessoal, é a informação de data, bits e protocolo. No data está em hexadecimal e é a informação que de fato o ventilador recebe, então é aí que ele entende qual função ele deve ativar. Em bits é o tamanho da mensagem e qual protocolo que foi enviado. Então, por exemplo, o 0 eu identifiquei aqui que foi nesse data com 24 bits e protocolo 1. Pulse é a duração do sinal. Então aqui é legal também a gente copiar o pulse comum usado aqui pelo controle. Eu vou apertar o 1, por exemplo. Então vamos ver se a gente recebe aqui. Beleza, já recebi outro sinal, também 24 bits e protocolo 1, mas com data diferente. Vou apertar o 2 aqui. Beleza, já apareceu aqui também. Apareceu 2 vezes. Bom, e com isso, pessoal, eu fui mapeando todas as teclas. Mapeei todas as velocidades, o botão 0 para desligado e ventilador cima e baixo para alterar o sentido do vento. Vamos conhecer um pouquinho lá como ficou isso no Home Assistant. Bom, pessoal, aqui no Home Assistant, em entidades ajudantes, eu criei todos os botões. E aqui o importante, pessoal, por mais que sejam botões de clique, a gente pode dizer, eles precisam ser input boolean aqui no Home Assistant, que é aquele botão que você clica e ele muda o estado. Então a gente pode ter ele ligado ou desligado, porque o botão de clique, a automação com a Alexa não reconhece o botão. Então eu não consegui fazer funcionar com o botão de apenas clique aqui no Home Assistant. A parte do Home Assistant é só criar esse botão. E agora eu vou vir aqui no Node-RED. Beleza, e aqui no Node-RED como que ficou, pessoal? Eu tenho mapeado aqui, né, o input de cada um daqueles botões para pegar a alteração de estado, então de todas as velocidades e também cima e baixo, e tenho aqui um transmissor de sinal MQTT do Node-RED. Então se eu olho aqui, eu estou no servidor que eu tenho aqui no Home Assistant, no tópico RF Send, que eu criei no NodeMCU, que dispara a frequência, e aqui dentro de cada botão eu coloquei aqui o payload como aquele data que a gente pegou lá no console do receptor. Eu tenho aqui o mesmo pulse, mesmo protocolo e bits, e também a informação do data. A única diferença aqui é que naquele data ele vinha vários zeros depois do X, só que para deixar ele do tamanho de 24 bits, é só cortar aqueles zeros e pegar a informação final que a gente tem. Então eu fiz isso para cada botão. E a sacada aqui, o que ia acontecer? Como ele é um botão de estado, se eu falasse desligado e depois ligado 3, velocidade 3, os dois botões iam ficar desligados. Então eu só coloquei um outro input aqui para que se qualquer um dos botões forem apertados do ventilador, ele dá a ação de turn off para esse botão. Ou seja, se eu aperto qualquer botão, ele automaticamente desliga, para eu não ficar ali com vários botões ligados ou desligados, não faria muito sentido. Então eu prefiro que todos estejam desligados e quando eu aperte ele mude o estado e depois volte. Aqui a gente consegue ver em tempo real, então se eu falar Alexa, ventilador sala 2. Tudo bem. Beleza, deu tudo bem, acionou e já mudou aqui o horário, né? Vamos dar uma olhadinha como ficou na interface aqui do Home Assistant. Beleza, aqui na interface, pessoal, eu deixei visível para vocês como eu configurei e eu deixei cada botão clicável aqui do ventilador. Então eu tenho aqui o ventilador sala 5 e agora para a gente exportar isso para Alexa via o Emulated RUE e para a gente deixar esse botão visível para Alexa, né, para ela reconhecer como um dispositivo, a gente precisa fazer uma configuração manual aqui no Home Assistant, aqui no Emulated RUE, que ele simula
lá lâmpadas da Philips. Então aqui só a configuração, expose by default false. Se aqui a gente não deixar false, deixar true, ele vai tentar exportar todos os seus dispositivos para Alexa. Então pode não ser interessante, principalmente pela limitação. Se eu não me engano, acho que são em torno de 40 dispositivos no máximo por integração desse root. Mas aqui eu tenho, né, aqui ó, input boolean, ventilador sala. Então é exatamente o nome da entidade aqui no Home Assistant, hidden false, para deixar ele visível para Alexa. Aí como dica, pessoal, como a Alexa ela vai receber aquele mesmo comportamento de quando liga o botão, ele automaticamente desliga. Então eu preferi não colocar, quando eu adiciono um dispositivo, ele em uma área, porque como ele reconhece vários switches, se eu falasse ligar ambiente, ela tentaria acionar todos os switches de todas as velocidades. Não é isso que a gente quer. Então eu preferi deixar sem um ambiente pré-definido e aí sim dar o comando de voz. Ou, por exemplo, quando você quer ligar um ambiente, já com o ventilador, talvez então adicionar no ambiente somente um comando de ligar específico. Por exemplo, eu quero sempre que tenha uma ação, ligue as luzes e ligue o ventilador na velocidade 2. A gente consegue fazer isso pelo aplicativo da Alexa. Bom, pessoal, esse foi um vídeo um pouquinho mais rápido. Eu queria mostrar aqui para vocês como eu criei, né, essa automação para o ventilador. Inclusive, eu coloquei aqui também, não mostrei para vocês, mas eu tenho 2 ventiladores com essa configuração. E aqui no Home Assistant, eu criei uma automação para desligar os ventiladores, por exemplo, em determinada hora da madrugada. Então, mesmo que eu deixe os ventiladores ligados, eles desligam automaticamente. Só que esse foi mais um vídeo para mostrar mesmo, não muito técnico. E se você tem curiosidade de entender como configurar cada etapa desse processo, desde como funciona o Node MCU, entender um pouquinho melhor sobre os componentes aqui de sinal de rádio, sobre o Home Assistant também, Node-RED, tudo que a gente usou aqui, deixe seu comentário aqui embaixo que eu consigo incluir na série Criando Seu Home Lab Completo. Para quem não conhece, é uma série aqui do canal que eu estou mostrando todas as etapas de criar um Home Lab completo, com armazenamento de arquivos, bloqueio de anúncios, e uma próxima etapa também da playlist é aqui a parte de automação residencial com Home Assistant. Tem bastante coisa que dá pra gente fazer utilizando esse sistema. Já também quebrei bastante a cabeça com ele, então acho que tem alguns truques aqui legal que dá pra passar pra vocês. E é isso, pessoal. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e deixe aqui nos comentários se vocês também gostam um pouco desse tipo de vídeo. Vídeos mais práticos, mostrando o que dá pra gente, aonde dá pra gente chegar com o nosso Home Lab. E é isso, pessoal. Valeu!